Você já esteve perto de alguém ansioso e, mesmo sem dizer nada, sentiu o seu corpo reagir, o coração acelerar, a respiração mudar e sua mente ficou agitada, como se a ansiedade do outro tivesse te contaminado? Isso não é só impressão, é um fenômeno real estudado pela ciência e hoje nós vamos entender por que isso acontece e como você pode se proteger sem se afastar. Olá, sejam muito bem-vindos ao Desmistificando a Ansiedade. Eu sou Maria Inês Mari, psicóloga com 25 anos de experiência em saúde mental. E nesse vídeo vamos explorar como a ansiedade pode contaminar quem está por perto e como acolher sem absorver. Seu like é mais do que um clique, é um apoio para que essa conversa chegue a quem mais precisa. Imagine que você está calmo, mas passa o dia com alguém ansioso. Talvez um parceiro preocupado com o futuro ou um filho agitado com a escola. E de repente você sente aquele aperto no peito, a sua respiração encurtar e a sua mente acelerar. Isso é real. A ciência chama isso de contágio emocional e ele acontece por meio dos neurônios espelhos, que são células cerebrais que se ativam tanto quando realizamos uma ação quanto quando observamos outra pessoa realizando. Esses neurônios são essenciais para a empatia, mas também podem nos fazer copiar estados emocionais intensos, como a ansiedade, por exemplo. E eu vou te dar um exemplo para você ver como isso funciona. Você está em uma sala de espera, lendo uma revista. A pessoa ao lado boceja, aquele bocejo longo com direito a esticada de braços. Sem pensar, você sente vontade de bocejar também, e mesmo sem estar com sono, porque o seu cérebro espelhou o comportamento da pessoa. Além dos neurônios espelhos, temos a amígdala cerebral que funciona como um alarme de perigo. E quando vemos alguém em estado de alerta, ela interpreta como ameaça e dispara o cortisol, que é o hormônio do estresse. É como se o cérebro dissesse a si mesmo: se ele está tenso, talvez haja perigo aqui também. E estar perto de alguém ansioso pode fazer o seu corpo reagir como se você estivesse em um perigo real, mesmo que tudo esteja bem. Estudos em psicologia social mostram que esse contágio emocional é mais forte em relações íntimas, como entre pais e filhos, casais ou amigos próximos, e em pessoas com predisposição à ansiedade. Esse efeito é ainda mais intenso, criando um ciclo onde a tensão se espalha e se retroalimenta. Mas o cérebro não é um sistema fechado. Graças à neuroplasticidade cerebral, ele pode se organizar e criar novas conexões ao longo da vida, em resposta a experiências, aprendizados ou mesmo a lesões. Isso significa que podemos aprender a observar sem absorver. E com prática desenvolvemos o que chamo de filtros emocionais, aquelas barreiras internas que protegem a nossa paz sem bloquear a nossa empatia. Ao reconhecer que a ansiedade do outro não é sua, você ativa o córtex pré-frontal, que é a área responsável pelo raciocínio e a regulação emocional, e dessa forma você reduz a ativação da amígdala cerebral. Mas a ansiedade não é só biologia, é também a forma como nós interpretamos o mundo ao nosso redor. Sêneca, um filósofo estoico, dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas as nossas opiniões sobre elas. Ou seja, não é a ansiedade do outro que nos afeta diretamente, mas o que ela desperta em nós, como medo de não saber ajudar ou de sermos engolidos pela tensão. E Freud, o pai da psicanálise, aprofunda isso dizendo que a ansiedade do outro pode ativar os nossos próprios medos inconscientes, como se fosse um espelho dos nossos conflitos.
Por exemplo, ver um amigo ansioso pode ativar memórias de momentos em que você também se sentiu impotente ou sobrecarregado. Conviver com a ansiedade alheia pode ser um convite para refletir. O que isso diz sobre mim? Esses pensadores me fizeram ver que, em vez de fugir, podemos usar essas situações para crescer, fortalecendo a nossa empatia sem perder o nosso equilíbrio. Agora eu vou te falar de algumas estratégias para você acolher a pessoa, mas sem absorver o problema. A ciência confirma, o contágio emocional é real, especialmente para as emoções negativas, como a ansiedade. Mas reconhecer isso já é um passo transformador. E sempre que estiver nessa situação, pergunte-se: isso é meu ou do outro? E quando quiser ajudar alguém com ansiedade, estabeleça limites emocionais. Esteja presente, mas não se sobrecarregue. Ouça com atenção e empatia, mas sem tentar resolver tudo. Diga frases como: estou aqui com você, ou eu entendo que isso é difícil, mas sem assumir a responsabilidade emocional do outro. E se você sentir que está absorvendo demais, é válido se afastar temporariamente ou sugerir à pessoa ajuda profissional. Lembre-se que você não é o terapeuta do outro, você é apenas um ponto de apoio, não um pilar que precisa sustentar tudo. Apoiar não significa se anular, você pode estar presente, mas sem se perder. Hoje nós falamos sobre o contágio da ansiedade. E sim, ela existe, mas também pode ser transformado. As emoções são como ondas, elas chegam, nos tocam, mas não precisam nos arrastar. Com consciência, limites e empatia, você pode acolher sem se perder. Você não é responsável por curar o outro, mas pode ser um exemplo de equilíbrio. E isso, às vezes, é o maior presente que podemos oferecer. Gostou do vídeo? Então curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais reflexões. E nos comentários compartilhe como a ansiedade de alguém te afeta e o que você sente ao refletir sobre isso. Eu vou deixar um QR Code aqui na tela, que é um curso que eu preparei com muito carinho para quem quiser desenvolver mais habilidades sociais para superar a ansiedade. Até a próxima e cuide-se com carinho.